Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Veja que Deus, meus irmãos, falou no passado de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E o Velho Testamento está aqui para contar a história que Deus realmente falou de muitas maneiras aos pais, aos israelitas, pelos profetas. Mas chegou o tempo em que Deus falou pelo seu próprio Filho Jesus. Aí já não era mais os profetas, era o profeta de Deus, Jesus de Nazaré, que veio a este mundo, o próprio Deus feito carne. Deus que se encarnou, se fez homem. O próprio Deus falou em pessoa com os discípulos, com o povo de Israel. E diz aqui no versículo 2, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Sabemos que foi Cristo Jesus, nosso Senhor, que fez o mundo. Ele é o herdeiro de tudo também. O versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém, meus irmãos? Amém. Veja que maravilha. O próprio Jesus, que pela palavra do seu poder criou todas as coisas, Ele mesmo veio nos redimir. Veio nos redimir. Veio fazer a purificação dos nossos pecados. E isso com sangue, porque Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário. Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos purificar de todo o pecado. E o apóstolo São João, ele diz: o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, Jesus? Amém. Além dele ter criado todas as coisas, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Esse Jesus é o nosso Redentor, aquele que pagou o preço para nos resgatar da escravidão do pecado, da culpa do pecado, da condenação do pecado. E diz aqui que, havendo feito a purificação dos pecados, tendo consumado a sua obra, ele se assentou à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja que Jesus não é um anjo, Jesus é Deus. Jesus é mais excelente, Jesus Cristo homem, ele é mais excelente do que os anjos. O versículo 5, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Veja aqui que o escritor de Hebreus, ele cita 2 versículos dos Salmos. Quando ele diz assim, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, isso está escrito lá no Salmo 2, que é uma profecia a respeito do Senhor Jesus que havia de vir. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, está lá no Salmo 2. E quando diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho, isso aqui é uma passagem lá de 2 Samuel 7,14 e 1 Crônicas 17,3, onde Deus está falando a respeito do filho de Davi. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E essa profecia tinha duplo cumprimento. Se referia a Salomão, filho de Davi, mas também apontava para o Filho de Deus, que nasceria da descendência de Davi, Jesus Cristo homem, que nasceu da Virgem Maria, na casa de José. Amém? Amém.
versículo 6. E outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, diz... Quando introduz no mundo o primogênito, diz que todos os anjos de Deus o adorem. Amém? Amém. Este verso das Escrituras está se referindo ao Salmo 97, 7. Quando nós lemos: se prostrem diante dele todos os anjos. O Salmo, veja só, o Salmo 97, 7 é uma profecia, meus irmãos, a respeito da segunda vinda de Cristo. Amém? Amém. Olha aqui, o Salmo 97 é uma profecia da segunda vinda de Cristo. E lá está escrito: prostrem-se diante dele todos os deuses. No hebraico é Elohim, que pode se referir a juízes, magistrados, e pode se referir a anjos. E através aqui de Paulo escrevendo aos Hebreus, nós ficamos sabendo que aqueles deuses lá do Salmo 97, 7 é os anjos. Prostrem-se diante dele todos os anjos. Aqui, e todos os anjos o adorem. Amém? Amém. E ele continua dizendo no versículo 7: e em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Esse é o versículo 4 do Salmo 104. Se os irmãos conferirem, os irmãos vão ver que ele está citando aqui o Salmo 104, 4. E o versículo 8: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos do século, cetro de equidade é cetro do teu reino. Aqui ele está citando o Salmo 45, 6 e 7, onde o próprio Pai chama o Filho de Deus, dizendo: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ou seja, Jesus é um rei eterno, de eternidade a eternidade o nosso Senhor é rei. E ele continua no versículo 9: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como mantos enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, os teus anos não acabarão. Aqui, o versículo 9, 10 e 11 e 12, ele está citando o Salmo 102, 25. E mostra o quê? Que lá nos Salmos, escrito há 1000 anos antes que Jesus viesse, já estava a profecia que o Filho de Deus, que Jesus, haveria de vir. E que o Senhor Jesus, ele é eterno. E os anos não acabariam. Os teus anos não acabarão. Agora o versículo 13. E a qual dos anjos disse: jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém, Jesus? Amém. Veja que aqui ele cita pelo menos 7, 8 passagens. Vejamos aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 passagens do Antigo Testamento, no primeiro capítulo de Hebreus. E ele está mostrando através desse capítulo que Jesus não é um anjo, ele é Deus. Ele é rei, ele é eterno, ele não muda. Amém? Os anjos, eles são espíritos ministradores, que são enviados a favor, para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E Deus faz deles ministros labaredas, faz dos seus ministros labaredas de fogo. Mas o Senhor Jesus, ele é maior que os anjos. Porque Deus nunca, o Pai nunca disse para nenhum anjo: senta-te à minha direita. Mas Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus, ele disse: assenta-te à minha direita. Amém? Amém. Assenta-te à minha direita, à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Eu quero dizer para os irmãos que esse é o Jesus que nós servimos.
Esse é o Jesus que nós cremos, exaltado pelas Escrituras. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Amém. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Examinais as Escrituras, porque elas mesmas de mim testificam. Amém? Amém. Nós precisamos conhecer aqui, ó, a Bíblia. Precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos conhecer e crer no nosso Senhor Jesus de todo o nosso coração. Porque se nós estamos com Jesus, nós estamos com o verdadeiro Deus. Amém. Amém. Nós estamos com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus?